A comunicação agressiva é um tipo de comunicação que ela se expressa agressividade, falta de respeito, desvalor a outra pessoa. E quando falamos de comunicação agressiva, a gente tem que entender não só no âmbito profissional, mas também familiar, porque muitas pessoas adquirem essa forma de comunicação através da família. Então, qual é o problema da comunicação agressiva? A comunicação agressiva, muitas vezes, as pessoas utilizam como uma forma de autoridade, como um tipo de comunicação em que eu quero demonstrar que eu sou superior, em que eu quero colocar limite. O único problema da comunicação agressiva é que muitas vezes esse tipo de comunicação ele é visto de uma forma violenta, quer dizer, ninguém quer estar com uma pessoa que constantemente está te agredindo verbalmente. Então a comunicação agressiva em si, ela traz para o meio esse meio social um tipo de separação. Claro, a maioria dos chefes, as pessoas querem demonstrar poder. Ao demonstrar poder, eles utilizam o tipo de comunicação agressiva para demonstrarem superioridade. E não é assim, a gente pode até se comunicar de forma passiva, uma comunicação assertiva para poder se comunicar com as outras pessoas. Quando eu utilizo o meu meio de comunicação agressiva, achando que minha forma de falar é assim e que você tem que me aceitar como eu sou, porque segundo o que eu expresso é a sinceridade, bom, a gente tem que entender que existe uma diferença entre sinceridade e falta de respeito e ignorância. Nem todo mundo que fala bruscamente realmente é uma pessoa sincera. Aí formas de serem faladas, a forma de a gente transmitir. E para falar de comunicação agressiva, a gente vê muito em temas como a própria política, em que estão ali os políticos, um xingando o outro gritando, outro mandando o outro calar a boca, e assim vai. Então a gente vê que essa comunicação agressiva, ela está constantemente na nossa sociedade. Por quê? Porque quando eu me comunico agressivamente, eu quero demonstrar não só respeito, mas eu quero demonstrar ao outro que eu sou superior. Então essa comunicação prejudica a nossa forma de socializar, porque eu jamais quero estar perto de uma pessoa que tenha constantemente uma comunicação violenta. E ainda mais aquelas pessoas que sofreram no passado, que foram crianças infantis, que constantemente na família escutaram esse tipo de comunicação, gritando, humilhando, faltando respeito constantemente. Essa comunicação agressiva, ela nos inibe constantemente. Então, falar entre a comunicação agressiva e a comunicação assertiva é algo um pouco difícil, porque a gente fala constantemente, eu não quero me comunicar com alguém que eu tenho que ter cuidado na hora de falar. Gente, não é ter cuidado na hora de falar. A gente tem que analisar as nossas palavras, se vale a pena expressá-la ou não. É diferente, como eu falei, se a minha comunicação é uma comunicação agressiva, em que eu confundo com sinceridade, é melhor eu ficar quieto, é melhor não falar nada. Então, saber diferenciar entre que tipo de comunicação eu estou expressando, por mais que a minha família me ensinou a gritar, a insultar, a tratar os outros mal, nem todo mundo aceita esse tipo de comunicação. Nem todo mundo está disposto a suportar esse tipo de comunicação agressiva que não produz em nada, em que não genera nada na nossa vida, a não ser distanciamento. E por isso que eu digo que a comunicação assertiva, a pessoa que se comunica assertivamente, ela não tem medo do que vai falar. Ela simplesmente analisa as suas palavras, ela vê que se realmente aquilo é frutífero ou não. Porque tem muita gente que fala, salta coisa pela boca, vai falando besteira, sem pensar, sem analisar, sem saber se vai machucar ou não, porque simplesmente eles creem que isso é sinceridade.
E não existe sinceridade numa comunicação agressiva que só traz palavras de desconforto, destruição, palavras em que tenta menosprezar a outra pessoa. Então, entender esse tipo de comunicação assertiva em que até mesmo eu tenho que romper essa crença em que me ensinaram na minha família, em que gritar é a única forma em que as pessoas vão me escutar. Essa comunicação agressiva em que eu necessito gritar, em que eu necessito me expressar de forma forte e resistente. E não é assim. Aprender a se comunicar de forma assertiva. Primeiro é você tomar o lugar do outro e você está disposto, realmente, eu quero escutar isso, o que eu estou pensando em falar para o outro. Eu gostaria de realmente escutar isso da boca de outra pessoa. Normalmente não. Normalmente as pessoas que não sabem o que estão falando, eles vão soltando um monte de porcaria pela boca e depois vão se queixando porque as pessoas também vão sendo ignorantes com elas. Então, adquirir essa comunicação assertiva nos ajuda a estar em um ambiente menos tenso, mais tranquilo, aprender a se comunicar de forma honesta, de forma sincera, sem essa agressividade em que a gente crê que falando qualquer coisa a gente já acha que é sincero. E não é assim. Um abraço de Robson Marins.